Bom dia! Hoje a gente vai continuar corrigindo os exercícios sobre ângulos notáveis. Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês, aqui, olha, eu tenho um mapa de ideias sobre as relações trigonométricas. No centro, eu coloquei trigonometria no triângulo retângulo. E aqui desenhei um triângulo retângulo, onde ele está apoiado sobre a sua hipotenusa. Tem o triângulo retângulo verde, onde tem o nome dos seus lados. Tem o ângulo de 90 graus, portanto, o lado que está de frente para ele é a hipotenusa, que é também o maior lado desse triângulo. Aí marquei um ângulo alfa agudo. O lado que está de frente para ele é o cateto oposto. E o lado que está junto a ele é o cateto adjacente. Nós temos, portanto, que esses dois ângulos aqui são agudos e a soma dá 90 graus, porque a soma dos ângulos de um triângulo retângulo é 180 graus. 90 mais 90 graus, 180. Nós temos que o seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente do ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui ao lado, a tabelinha dos ângulos notáveis. O seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. E a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, por 3. A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Então, continuando a correção da página 121, continuando o 2B. No 2B, está pedindo para a gente calcular o ângulo X. Então, para isso, eu vou identificar o que é o 4 para nós. É a hipotenusa. O que é o 3? Está junto do ângulo X, é o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa, nós temos o cosseno do ângulo X. Então, o cosseno do ângulo X é igual a 3 sobre 4. Cosseno do ângulo X é igual a 0,75. Voltando na tabela, vocês verão que o ângulo de 0,75 é 41 graus. Agora, a letra D. Vamos identificar. Olha, o 4,2 e 1,7 está formando o ângulo de 90 graus, então vai ser os nossos catetos. Então, o que ajuda a formar o ângulo X, cateto adjacente. O que está de frente, que é o 4,2, cateto oposto. Então, aqui nós vamos usar a tangente do ângulo X. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ficar 4,2 sobre 1,7. Tangente do ângulo X é 2,47. Aí, ó, consultando a tabela, vai dar o ângulo de 68 graus. Terceiro exercício.
Usando a calculadora, determine a medida do lado X. Aqui nós não vamos usar a calculadora, não. Só vamos fazer usando a tabelinha. Então, nós temos quem? O X é o cateto adjacente. O 2 raiz quadrada de 3 é o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de 30 graus. Aí a gente vem aqui, olha, tangente de 30 graus é o raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, 2 raiz de 3. E o cateto adjacente, o x. Multiplica cruzado, fica raiz de 3 vezes x, só coloca junto. E 3 vezes 2 raiz de 3, eu tenho que multiplicar o número que está fora do radical pelo número que está dentro do... fora com o número que está fora. E mantenho raiz quadrada de 3. Aí, raiz quadrada de 3, ele vai passar dividindo os 6 raiz de 3. Ó. Aí a gente simplifica, a raiz quadrada vai dar 6 o resultado. Então, portanto, x é igual a 6. Achamos a medida do lado. Vocês viram que não tem nem necessidade de usar a calculadora, porque fica fácil efetuar os cálculos. Aqui nesse, olha, o 8,6 está de frente para o ângulo de 90 graus, então é hipotenusa. O x ajuda a formar o ângulo de 60 graus, é o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa será o cosseno do ângulo de 60 graus. Aí, o cosseno do ângulo de 60 graus é 1 sobre 2. Então, põe o meio. Cateto adjacente é o que eu quero descobrir, x. A hipotenusa, 8,6. Multiplica cruzado, 2x é igual a 8,6 dividido por 2, 4,3. Na letra C, nós temos que o 5 raiz de 2 é a hipotenusa. E o x, em relação ao ângulo de 45, é o cateto oposto. Cateto oposto sobre a hipotenusa será o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, é igual, cateto oposto é x, a hipotenusa é 5 raiz quadrada de 2. Agora, nós vamos multiplicar 2 vezes x, 2x. 5 raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, olha, o 5 permanece. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, agora sim. Os dois estão dentro do radical, então eu multiplico os dois. Fica raiz quadrada de 4. Raiz de quadrada de 4 é 2. E 5 vezes 2 vai dar 10, ou então você simplifica aqui, olha. Corta o 2 com 2, dá 5. Ou 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5 também. Certo? Agora esse. Vocês vão ver nesse que a gente vai misturar a trigonometria com a área das figuras. Aqui, observa que o nosso retângulo, ele foi dividido em um triângulo retângulo e num trapézio retângulo. Por que é trapézio retângulo? Porque o lado
que está que liga as bases dele, é o quê? Forma um ângulo reto. Então, chamo de trapézio retângulo. Sabendo que as áreas do retângulo e do trapézio correspondem, respectivamente, a 96, 1 ao quadrado. Esse U aqui é uma unidade qualquer de área. E o 60 é uma unidade que a gente chamou de U ao quadrado. Calcule a medida aproximada do ângulo A e do ângulo B. E foi dado que esse comprimento do meu retângulo é 12. E eu sei que a área dele é 96, então dá para eu saber a largura aqui, olha. Então, usando para calcular a altura, o H, eu vou usar que a área do retângulo é base vezes altura. A área deu que é 96. A minha base, eu vou falar que é o 12. E a altura está chamando de H. Estou fazendo do retângulo. Aí isolo o H, o 12 passa dividindo. 96 dividido por 12 vai dar 8 unidades de comprimento. Então, se eu tenho a altura e tenho esse comprimento, ou essa base, vamos ver se dá para a gente calcular o ângulo A. Olha, ainda não dá, porque eu não tenho nenhum lado desse triângulo aqui, ó. Então, vamos tentar achar um lado desse triângulo. Vamos ver o outro dado que nos foi fornecido, é a área do trapézio. Então, como é que é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor entre parênteses, vezes altura dividido por 2. A base maior, eu tenho. A menor, eu não tenho. Mas eu tenho uma altura. Achei a altura aqui, que é o 8, ó. Então, dá para a gente fazer. Eu quero esse Y. Esse 8 vale aqui também, ó. Então, a medida da base menor vai ser quem? A área do trapézio é igual, entre parênteses, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. No enunciado do exercício, falou que a área é 60, igual, abre parênteses. A base maior é 12, mais a menor, que eu estou chamando de Y, fecha parênteses, vezes o H, que é 8. Agora, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 60 vezes 2, 120. E vou aplicar a distributiva do 8. 8 vezes 12, 96. 8 vezes y, 8y. Vou isolar o y. 120 menos 96. Então, vai ficar 24 sobre 8. Deu 3 unidades o y. E se tudo aqui vale 12, tira 3, esse pedacinho vai dar 9. Aí dá para achar o ângulo A, que eu faço como? Cateto oposto e cateto adjacente.
Aí fica tangente do ângulo A. Vai ser 9 dividido por 8, dá 1,25. Aí vou lá na tabelinha, acho a medida aproximada da tangente 1,11, 1,15. Então, o mais aproximado aqui, ó, é o tangente, que vale 48. Então, o ângulo A mede 48. Agora, eu posso fazer para fazer esse aqui, achar esse ângulo interno aqui, somar, né? Fazer aqui a soma dos ângulos internos dá 180. E depois eu tiro de 180 para achar o B. Ou eu posso usar, para a gente calcular, o teorema do ângulo externo de um triângulo. O ângulo externo aqui, para nós que está amarelinho, é o B aqui, ó. O que ele é? Quanto que ele vale? Ele vale a soma do alfa mais do beta. Então, esse ângulo B aqui vai valer o A, que deu 48 graus, mais 90, deu o quê? 138 graus. Então, a medida aproximada dos ângulos A e B é 48 e 138, respectivamente. Nos exercícios 5, usando um teodolito, Humberto observou o topo de uma árvore sobre um ângulo de 66 graus. Tomando essa e outras medidas, ele construiu o esquema ao lado. Qual é a altura dessa árvore? Então, olha, que é esse pedacinho, aqui está o triângulo, retângulo. Ele quer esse pedaço, ele tem que o ângulo de visualização é 66, a distância do teodolito até a árvore é 4 metros, então aqui também vale 4. O X é o cateto oposto e o 4 metros aqui, ó, o cateto adjacente. Então, nós vamos usar, será que é o seno do ângulo de 66? Não. Será que é o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa? Também não. Vai ser quem, então? A tangente. Então, nós temos que a tangente do ângulo de 66 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhando na tabela, a tangente de 66 é 2,24 aqui, olha. 2,24. Estou usando só 2 casas decimais. Aí eu faço x vezes 1 dá x. E 4 vezes 2,24. Deu 8,86. Só que a medida x não é a medida total da árvore. Para ser a medida total da árvore, eu tenho que somar x mais essa altura aqui, ó, que é de onde está o teodolito. Então, 8,96 mais 1,7 dá 10,66. A altura da árvore é 10,66 metros. Exercício 6. Em geral,
Os portões de propriedades rurais, popularmente conhecidos como porteiras, são construídos de madeira. Qual é o comprimento aproximado do portão representado no esquema? Primeira coisa, gente, a porteira, essas tábuas aqui, ó, elas são paralelas. Se não tivesse essas tábuas aqui na diagonal, ela poderia empenar. Mas quando coloca essas tábuas, se transforma aqui, olha, num triângulo retângulo. Então, o triângulo é uma estrutura rígida, ela não deforma, tá bom? Então, aqui está um esquema. Aqui está o portão, fez o esquema. O portão é como se fosse um retângulo. Olha os ângulos de 90 graus. Aí eu tenho que a altura aqui é 1,8. Aí eu tenho que trabalhar com esse ângulo de 31. Mas vocês lembram que retas paralelas cortadas por uma transversal possuem ângulos correspondentes iguais. Então, esse ângulo de 31 graus vale aqui também, ó. E aqui é 1,8. Eu posso achar o x, que são o quê? Os catetos. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de 31 graus. O tangente de 31 graus, lá na tabela, 31 graus, o último valor, 0,601. Cateto oposto, 1,8 sobre x. Aí nós temos que 0,601 passa dividindo. X é igual a quê? 1,8 dividido por 0,601. X é igual a aproximadamente 3 metros. Então, o comprimento aproximado da porteira é 3 metros. Próximo exercício. Um menino está empinando uma pipa e sua mão encontra a 50 centímetros do chão. Sabendo que a linha que sustenta a pipa mede 10 metros, encontra-se bem esticada e está determinando com o solo e a horizontal um ângulo de 30 graus. Pode-se afirmar que a altura dessa pipa em relação ao chão é. Deu aqui os valores do seno, do cosseno e da tangente de 30 graus, mas não era necessário. Então, vamos lá. Sempre que houver só o texto, faça um esquema do desenho. Eu coloquei a pipa aqui, você não precisaria colocar a pipa. Bastaria fazer o triângulo retângulo. E sabe que a linha é quem? A hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui, ó. E aqui, 50 centímetros é 0,5 metros. Por que eu transformei centímetros em metros? Para ficar tudo na mesma unidade. E, além disso, a resposta está em metros. Então, vamos lá. O que é o H? Está de frente para o ângulo de 30 graus? Cateto oposto. O que é o 10? É a hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Faltou um S aqui, né, gente? Vai ser o quê?
seno do ângulo A. Ou é o cosseno do ângulo A, ou é a tangente do ângulo A. Vai ser o seno. Então, seno de 30 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra na tabelinha? O seno de 30 graus é 1/2, o cateto oposto é H e a hipotenusa é 100. Multiplica cruzado. 2H igual a 100, o 2 passa dividindo. Então, a altura, eu quero a altura da pipa em relação ao chão. Não é 50 metros, apesar de ter alternativa aqui com 50 metros. Por que que não é? Porque falou que a mão da criança está elevada meio metro do chão. Então, eu tenho que somar essa medida aqui, ó, o 0,5. Então, dá 50,5, que é a letra D. Tchau para vocês, até a próxima.